Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlogger do Conde Lopeto da Villanueva. Eu já manifestei em vários vídeos a minha preocupação com os direcionamentos últimos da diplomacia brasileira no que diz respeito à guinada neoconservadora do governo Jair Bolsonaro em querer aproximação irrefletida e temerária com Israel e Estados Unidos, querendo ignorar as nossas relações amistosas e amigáveis com o mundo árabe, inclusive as relações comerciais. Eu já vi muito idiota por aí dizendo que nós temos que nos unir uma cruzada contra os muçulmanos, que nós temos que nos aliar a Israel e Estados Unidos, porque são países democráticos, etc. E, portanto, nós teríamos, neste caso, que nos isolar geopoliticamente do mundo árabe. Ou seja, para que se combata um islâmico terrorista, você tem que arregaçar a bunda para Israel e para os Estados Unidos e ignorar o fato de que o Brasil tem relações comerciais com vários países árabes e, portanto, nós vamos criar hostilidade desnecessária por conta de problemas ou então de rivalidades que não são as nossas. Em outras palavras, o governo brasileiro está assumindo um papel que é basicamente um papel dos interesses norte-americanos e dos interesses judaicos e não dos interesses propriamente nacionais. Mas já falando sobre o assunto, recentemente o deputado e presidente da Câmara dos Deputados, no caso o senhor Rodrigo Maia, liberou quase R$800 mil para a Igreja da Natividade em Belém, que fica na região que hoje é governada pela Autoridade Palestina. E esse dinheiro foi enviado justamente para fazer a reforma de uma das igrejas mais antigas do mundo, né? Uma igreja que foi construída na época de Constantino, do imperador Constantino. E lá, segundo a tradição, é onde Jesus Cristo provavelmente poderia ter nascido. E, no entanto, os neocons fizeram um maior escarcéu, um maior escândalo pelo fato do dinheiro ter sido enviado para a igreja na Palestina. Tudo que se refere à Palestina é como se fosse um anátema, é como se fosse maldição. Até mesmo o senhor deputado Eduardo Bolsonaro começou a conjecturar que esse dinheiro cairia em mão de terroristas e não sei o que, e blá blá blá. Em outras palavras, esse pessoal que alardeia cristianismo a todo custo, na prática não conhece nada do cristianismo no Oriente Médio. Muito pelo contrário, na verdade desprezam essas pessoas, desprezam as populações de língua árabe que são cristãs, né? E vejam que o dinheiro foi enviado para a igreja, não foi enviado para a autoridade palestina. E mesmo assim se faz conjectura de que palestino é necessariamente terrorista e, claro, judeu é santo. É preciso explicar ao deputado Eduardo Bolsonaro e explicar a muitos desses empolgadinhos com Israel que, se vocês estudarem um pouquinho sobre o movimento sionista, e principalmente como eles atuaram, os judeus, nos anos 30 e 40 do século passado, vocês saberiam que os métodos para a consolidação do Estado de Israel não foram muito diferentes do que os árabes hoje em dia fazem. Muito pelo contrário. O que havia de grupo terrorista judeu na Palestina, na época do protetorado britânico, não estava no gibi. Então eu acho uma grossa de uma sacanagem querer acusar todo palestino, inclusive palestino cristão, de terrorista e querendo falar que Israel é uma espécie de virgem imaculada. O que isso reflete na prática é que nós temos uma direita protestante, não é uma direita católica. Esse já é o primeiro ponto. É uma direita liberal conservadora. Esse é o segundo ponto. E é um terceiro ponto, é uma direita americanizada. E isso quando não maçônica. Não é uma direita católica. Nenhum católico recusaria mandar dinheiro para a Igreja de Natividade em Belém. Como também inúmeros outros lugares santos que nós sabemos que existem em Jerusalém, que são lugares cristãos. Mas, na visão turva de protestante, porque o que me parece muitas vezes, e não querendo criticar a pessoa do Bolsonaro pai, tá? Porque eu acho que apesar de todos os defeitos que o Jair Bolsonaro tem, eu acredito que ele tenha uma certa integridade moral. No entanto, o que falta ao grupo dele é uma certa dose de perspicácia. Porque o que me parece é que, se por um lado Bolsonaro afirmou
que a sua relação geopolítica e de diplomacia não seria ideológica, nós estamos vendo aí o império das ideologias. E eu posso falar, inclusive, de certos formadores de opinião do YouTube, que inclusive alguns são meus amigos e tudo, mas eu acho que a ótica pela qual eles estão caminhando me parece completamente errada. Primeiro, porque nós não estamos pensando nos interesses do Brasil. Segundo, alardeia-se muito essa coisa da civilização judaico-cristã e não sei o quê, mas só que essa civilização judaico-cristã não existe na prática, ela não é histórica. Só existe uma civilização chamada cristã. E a civilização judaica sempre foi uma civilização hostil ao cristianismo. Se é que podemos dizer isso. Né? Então, na verdade, nós percebemos que toda essa retórica padece de um artificialismo terrível. E um artificialismo que pode prejudicar a nós. E eu pergunto para os senhores deputados que ficaram escandalizados pelo fato do governo brasileiro mandar dinheiro para a igreja. Quer dizer que um lugar santo, um lugar que tem mais de 1700 anos, como no caso da Igreja Natividade, quer dizer que o governo brasileiro, por uma atitude de deliberação, não pode mandar dinheiro para reconstruir um patrimônio histórico da humanidade? E enquanto isso, vocês acham que todo palestino é um terrorista, um filho da puta, não tem o direito de existir? Pelo contrário, tem que ser tratado como pária, como ralé. E olha que, quando eu afirmo isso, eu não estou naturalmente absolvendo certos crimes ou certos excessos que determinados grupos terroristas palestinos fazem, obviamente que são condenáveis. Porém, querer colocar todo mundo no mesmo balaio, sem entender a conjectura das relações entre árabes e judeus, me parece uma visão turva, cega e completamente idiotizante. Eu confesso que quando eu era muito jovem tinha essa, digamos assim, essa enfermidade sionista que é típica de quem surge nas hostes do neoconservadorismo ou do conservadorismo liberal, enfim. Mas quando nós começamos a nos aprofundar a respeito das complexidades do Oriente Médio, e em particular também das complexidades que envolvem as disputas do mundo árabe com Israel e com os Estados Unidos, né, e toda aquela dinâmica, nós percebemos que muitos desses discursos são eminentemente, como já falei em muitos vídeos, apenas ideologias que tentam legitimar estruturas obscuras de poder. Vejam, por exemplo, a guerra do Iraque. A direita brasileira, em 2003, e nesse aspecto eu participei disso, afirmava que, na verdade, os Estados Unidos vão invadir o Iraque para derrubar um tirano chamado Saddam Hussein e vão instaurar a democracia e não sei o que, a prosperidade capitalista, etc. Percebam que dentro dessa mentalidade existe um certo bonapartismo, não? Como eu já comentei em outros vídeos também. Ou seja, não é nada diferente do que podemos encontrar na mentalidade da Revolução Francesa, das guerras napoleônicas, em que a Revolução Francesa queria destruir todas as instituições tradicionais da Europa, as monarquias e etc., e também a influência da igreja. É o mesmo tipo de mentalidade. É uma mentalidade revolucionária, sob uma aparência de conservar uma tradição, sob uma aparência de conservar uma civilização, porque na verdade não é a civilização que está sendo defendida aqui. O que se defende de fato de cristianismo verdadeiro e autêntico? Porque quando nós falamos de cristianismo, só existe um cristianismo verdadeiro e autêntico, um cristianismo de origens, que é o cristianismo, obviamente, que se confunde com a palavra Igreja Católica. O resto é pirataria, é imitação, enfim. Nós podemos até dar o braço a torcer, talvez, às igrejas da Reforma, digamos, os luteranos, enfim, mas mesmo assim eles estão numa situação de decadência muito pior do que a própria Igreja Católica. E os evangélicos, com todo respeito às pessoas, que existem até pessoas de bem nesse meio, né? Obviamente que eu acredito que os evangélicos em si não são mal intencionados, mas, lamentavelmente, existem inúmeras deficiências de natureza teológica, como também são seitas heréticas, né? São seitas que desviam da sã doutrina, do são ensinamento dado pelos apóstolos. Enfim, quer dizer, eu fico perguntando para o senhor Eduardo Bolsonaro, onde é que ele quer chegar com esse tipo de comentário, muitas vezes extraído de uma visão que, no meu entender, muito pirracenta com os árabes. Quando, na verdade, não existem somente árabes islâmicos,
existem também árabes cristãos, e esse dinheiro foi enviado para árabes cristãos. Quer dizer que quando é para justificar uma intervenção militar norte-americana, uma intervenção militar judaica, enfim, aí vocês alardeiam a cultura judaico-cristã. Agora, quando existem os cristãos reais, os cristãos de carne e osso, os cristãos orientais, aí, claro, vocês ignoram e dizem que tudo aquilo ali é terrorismo. Que todo árabe é um terrorista. Se todo árabe é um terrorista, então eu digo o seguinte, a comunidade árabe do Brasil é uma comunidade de terroristas. E olha que seria até infamante, porque a grande maioria esmagadora da comunidade árabe do Brasil é uma comunidade cristã. Comunidade cristã ortodoxa, comunidade cristã siríaca, comunidade cristã católica romana, maronita, enfim, melquita, e assim sucessivamente. Quer dizer, onde é que está a responsabilidade desse povo? Onde é que está o verdadeiro entendimento, a verdadeira ciência para se fazer uma diplomacia decente? Eu sei que muitos neoconservadores, muitos protestantes ficaram escandalizados com o que eu falei. Mas é verdade. Onde é que está a ciência de vocês? Onde é que está o verdadeiro conhecimento do Oriente Médio? Porque quando o deputado Jair Bolsonaro, que hoje é presidente, afirmou que ia colocar uma embaixada em Jerusalém, ignorando as implicações diplomáticas que isso poderia causar, então nós percebemos que no âmbito da diplomacia internacional, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar para consertar os erros que o PT nos deixou, ou seja, nos envolvendo com ditaduras totalitárias, nos envolvendo inclusive nos problemas do mundo árabe, coisa que nós não deveríamos nos envolver. Simplesmente nós deveríamos vender frangos e ignorá-los, deixá-los se matarem ali, que isso é problema deles. Obviamente que eu não estou dizendo aqui que nós tenhamos que apoiar qualquer tipo de exações ou de excessos relacionados ao mundo árabe. Mas tampouco se justifica trocar de sinais e achar que tudo que o judeu faz é lindo e maravilhoso. E não é. A política de Israel, em muitos aspectos, é moralmente questionável. Não estou dizendo que em alguns aspectos os judeus não estivessem certos. Mas existem muitas coisas que eu percebo que grande parte das pessoas que comentam sobre o assunto comentam sempre dentro de uma lógica maniqueísta. E essa lógica maniqueísta é que eu vejo no discurso do deputado Eduardo Bolsonaro. Ah, os árabes são tudo terroristas, filho da puta, etc. E me diga uma coisa, e quando Israel e os Estados Unidos financiam o terrorismo árabe, com o apoio inclusive da Arábia Saudita, com a colaboração da Arábia Saudita, já que a Arábia Saudita é aliada de Israel e Estados Unidos, quer dizer que isso não conta também? Isso também não faz dos países democráticos se utilizarem de políticas terroristas? Da feita que Al-Qaeda, da feita que o próprio Hamas, e pouca gente sabe que o Hamas, na verdade, foi fortalecido pelo Estado israelense. Se hoje Israel está sendo atacado por foguetes, é porque o Mossad, porque toda essa galerinha aí promoveu o Hamas para que o grupo do Yasser Arafat fosse massacrado, fosse assassinado. Foi isso que aconteceu. O Ahmed Yassin, que era o chefe do Hamas, as suas associações de caridade, as suas escolas, receberam dinheiro do Estado israelense. Para quê? Para enfraquecer a OLP. E foi o que de fato aconteceu. Ou seja, quando o Hamas tomou o poder, matou uma galera de pessoas do Al-Fatah. E depois, obviamente, jogaram o seu fogo cruzado contra Israel. Aí a gente pergunta cá, será que o pessoal do Mossad era tão burro assim? Eu não acredito nisso. Eu acredito que é justamente o contrário. Às vezes as democracias também querem fabricar os seus próprios inimigos. Eles sabiam que o Hamas ia atacar. E claro, aí você tem um argumento para contra-atacar e dizer, olha só o terrorista, olha só o canalha. Claro que também os palestinos são meio burros nessa história, né? Ou burro eu não sei. Talvez deve ter alguma motivação aí que a gente não saiba. Mas, de fato, é possível que o Ocidente tenha criado seus próprios inimigos. Como, aliás, se nós analisarmos a relação entre as democracias e os regimes comunistas, nós vamos perceber que as democracias também criaram seus inimigos. Que coisa assustadora, não? Quando nós sabemos que Wall Street, nós sabemos que o City of London, que os grandes capitais, os grandes poderes de estruturas que o pessoal chama, né, os neocons chamam de metacapitalistas, etc., né, financiam, de fato, esses grupos.
financiam o Estado de Israel, financiam as campanhas eleitorais norte-americanas, inclusive a campanha do Trump. Claro que quando se fala de globalismo, só se fala de um globalismo, não se fala de outros globalismos. Não? Quando, por exemplo, nós percebemos que o Trump fala que vai fazer a América grande, nós temos que perceber uma coisa. O que significa América grande? América grande significa o quê? O poder hegemônico dos Estados Unidos sobre o mundo. E isso também é globalismo. Os grupos globalistas estão justamente nesses países que são vistos como o bambambam do mundo. Estados Unidos e Israel. E tem gente que ainda acredita que Estados Unidos e Israel são contra o globalismo. Você vai para Tel Aviv e tem a parada gay lá, aborto já legalizado, tudo legalizado. Todas essas merdas que nós combatemos com uma agenda política, já tá tudo, já passou, entendeu? E aí tem nego que diz que Israel é uma profecia bíblica. Mas enfim. Então, voltando ao assunto, me preocupa profundamente essa incapacidade, essa vesguice cultural e intelectual de não analisarmos a verdadeira dimensão das relações que nós devemos ter com o Oriente Médio. E mais, não somente o Oriente Médio, mas em outras regiões, até mesmo na América Latina. Ao que parece, o novo grupo que já está no poder despreza a América Latina. Acha que a América Latina é um bando de hermanos pobres, né? Nós somos os primos ricos, ou queremos ser os primos ricos. E claro, nós temos que tratar os castelhanos do outro lado da fronteira como se fossem estranhos. Né? Enquanto isso, nós vamos puxar saco de quem fala inglês ou quem fala hebraico. Mas, por via das dúvidas, enfim, é muito preocupante o que eu estou vendo, porque está se mostrando um alto grau de primarismo, apesar de que, do âmbito interno, o Bolsonaro está acertando. Se o Bolsonaro começar a abrir os olhos e parar de falar de uma forma muito impulsiva e perceber o que está de fato por detrás das políticas internacionais, então podemos consertar o erro. E mais além, eu fiquei um pouco assustado, por exemplo, em muitas pessoas querendo depreciar os militares pelo fato de aconselharem o Bolsonaro a voltar, né, a reverter a ideia de colocar a embaixada em Jerusalém. Mas, eu vou ser bem sincero, eu acredito 1000 vezes nesses militares porque eles são patriotas. Porque, de alguma forma, eles têm conhecimento de como funcionam as coisas. Eu não vou confiar mais num agente do governo americano, ou do governo de Israel, ou do governo da União Europeia, do que, por exemplo, do governo brasileiro, quando nós sabemos que o Exército Brasileiro e as instituições das Forças Armadas em geral são bastante confiáveis no que diz respeito à informação. Então, meus amigos, fica por aqui e até a próxima.